Eu lhe convido a vir meditar comigo, brevemente, no Salmo 125, um dos salmos mais emblemáticos, que começa dizendo assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Vamos concluir aqui. O tema principal, aliás, são dois temas principais para nosso entendimento e benefício neste salmo. O primeiro tema é o tema da confiança em Deus. A confiança em Deus, eu vejo assim, ela é ao mesmo tempo o maior sacrifício e também a maior facilidade. O maior sacrifício é confiarmos em Deus. Por quê? Porque nós temos que confiar em quem não vemos, em quem não tocamos, em quem não sentimos. Nós temos que confiar em Deus baseado no que está escrito na sua palavra. Ou seja, é fé pura. Confiança não é uma fé de impulso, que às vezes nós temos um ímpeto de fé. Você tem ímpetos de fé, de tomar uma atitude, mas aquilo dura alguns minutos, uma hora, um dia talvez. E no dia seguinte você já não tem mais o mesmo ímpeto de fé. Não. Confiança não é isso. Confiança é como nós costumamos ilustrar através do voo de um avião. Quando o avião está na pista para decolar, ele liga as suas turbinas e as turbinas dão aquele impulso e o avião começa a ganhar velocidade na pista e então, depois de uma certa velocidade, movendo suas asas, ele sobe contra o vento. Quer dizer, ele precisa de uma força, de um impulso muito grande para tirar aquelas toneladas de ferro do chão e ganhar altura. Essa é a fé de ímpeto, é a fé de impulso, é a fé que Pedro teve quando disse assim: se és tu, Senhor, andando sobre as águas, diga que eu também vá ter contigo andando sobre as águas. Pedro teve aquela fé de pedir para Jesus que lhe desse poder para andar sobre as águas como ele. E Pedro teve fé, teve ímpeto para sair do barco e colocar os pés no mar. E andou sobre as águas. O avião saiu da pista, subiu, ganhou altura. Depois que ele ganha altura, ele precisa manter aquela altura, aquela altitude, até próximo ao seu destino, quando ele vai descer e pousar. Então, essa manutenção do avião em altitude e velocidade chamada cruzeiro, essa é a confiança. A fé que tira da pista é a fé do ímpeto. A fé que mantém o avião em constante altitude e velocidade é a fé chamada confiança. É quando Pedro, quando se viu pisando sobre as águas e os ventos batendo e as ondas quebrando nas suas pernas, lhe faltou a confiança. Ele teve a fé para sair do barco, até dar alguns passos sobre as águas, mas deixou de olhar para Jesus, passou a olhar para os pés, para as águas, usou a sua razão, deixou de usar a fé e afundou. E esqueceu até que sabia nadar, porque começou a se afogar. Onde já se viu um pescador que não sabe nadar? Ele começou a se afogar. É isso que
acontece quando nós deixamos de usar a fé. Nós esquecemos até da capacidade, das habilidades que nós temos. Então, essa confiança é um sacrifício, porque nós temos que nos basear tão somente naquilo que está escrito. Por outro lado, ela é fácil, é a maior facilidade. Por quê? Porque Deus não falha. A palavra de Deus, se não se cumprir, resulta em que ele não é Deus. Deus deixa de ser Deus se o que ele falou não se cumpre. Então é fácil, se você pensar, usar a sua fé inteligente, é fácil confiar em Deus, porque você sabe que a palavra dele não pode falhar. Ele não pode falhar. E nós confiamos muito facilmente em palavras de outras pessoas que podem falhar. Nós confiamos no médico que pode falhar. Confiamos no próprio piloto do avião que pode falhar, a companhia aérea que pode falhar. Confiamos em tantas coisas e pessoas que prometem, mas tem lá uma letra fina, não é? Nos contratos, quando você assina um contrato do seu celular, quando você baixa um aplicativo, quando você está usando lá a internet, tem sempre lá a linha fina, que sempre pergunta assim, você concorda? Eu pergunto, alguém aqui alguma vez leu os termos e condições que apareceram para você no seu celular? Alguém aqui? Eu nunca li. Sabe por quê? Porque dentro da gente a gente pensa assim, não, confia. Não vai dar nada de errado. Não é? Confia. A gente confia. Está ali escrito. Se alguma coisa acontecer, eles vão mostrar para a gente assim, não, está escrito, você assinou, você concordou. Quer dizer, a gente diz sim e concorda e assina sem perguntar, sem ler. É a confiança que nós colocamos de que a outra parte não vai fazer nada de mal e errado com a gente. Quer dizer, nós facilmente e até cegamente confiamos em outras pessoas. Como é que nós não vamos confiar em Deus? Então não deve ser difícil. Por um lado, se por um lado é um sacrifício, por outro lado, não deve ser difícil, porque nós já estamos acostumados a confiar em pessoas, às vezes, não muito confiáveis. Então essa é a primeira parte, o primeiro tema do Salmo, a confiança em Deus, a importância de confiar nele, na palavra dele, porque quem confia nele tem um resultado, não se abala. É como o Monte Sião, que permanece para sempre, e ainda diz, como os montes à roda de Jerusalém, é o segundo tema, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Se você olhar o mapa, especialmente imagens, né, fotos de Jerusalém, fotos aéreas de Jerusalém, você vai ver que Jerusalém, o Monte Sião, é um monte, ele está sobre um monte, mas ele é mais baixo do que os outros montes ao seu redor. Jerusalém é rodeada por montes. E o salmista, Davi, que era muito familiarizado com aquela vista, porque o seu palácio era no Monte Sião, e ele, imagine, todas as manhãs ele tinha a visão daqueles montes ao redor de Jerusalém. Então, ele estava dizendo, o Senhor é para mim, o Senhor é para o teu povo, como esses montes aqui ao redor de Jerusalém. Quer dizer, aqueles montes davam proteção a Jerusalém. E Deus também está à roda daqueles que confiam nele. Nós podemos ter certeza que se nós confiamos em Deus, nós não vamos ser abalados. Pode parecer por um tempo, como o Salmo continua dizendo no versículo 3, porque o cetro da impiedade, quer dizer, o reino, o governo dos maus, o cetro da impiedade, quer dizer, o governo dos maus, não permanecerá sobre a sorte dos justos, ou seja, não vai permanecer, não vai ficar para sempre. Por um tempo, pode ser que os maus governem sobre os justos. Por um tempo, pode ser que os maus prevaleçam sobre os justos. Por um tempo. É como um time que está perdendo no primeiro tempo, no segundo tempo, até os acréscimos e depois vira o jogo. Ganha o jogo. O que importa é o resultado final. Assim também é o povo de Deus.
Pode ser que por um tempo os maus governem, mas está escrito: o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, sobre o destino dos justos. Aqui não é sorte de azar, não. É sorte de destino, sobre o destino futuro dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Quer dizer, se Deus permitisse que os maus governassem para sempre, até os justos desistiriam de ser justos, de praticar a justiça. E diriam assim: quer saber? Eu vou ser mal também, porque não tem nem benefício nenhum em ser justo. Mas o justo que confia no Senhor, ele não deixa a sua justiça, porque os maus agem de uma forma diferente. Então, a confiança e a estabilidade, a esperança, certeza de que Deus, no final, ele vira o jogo. Afinal, ele é vencedor. Então, comece a praticar. Em que área da sua vida você está precisando confiar em Deus mais? Em que área da sua vida você está precisando olhar mais para a palavra dele? Atentar para a sua palavra. E não ficar dando ouvido a tantas palavras que ouvem e que chegam até você com más notícias, ameaçando: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso e aquilo. Quantas coisas na sua vida você precisa fazer um pacote, colocar nas mãos de Deus, no altar. O Monte Sião é um símbolo do altar. Colocar nesse altar e dizer: Senhor, eu confio em Ti, que o Senhor está ao meu redor, guardando a minha vida, e por isso nada vai me abalar. Quantas áreas da sua vida você está precisando fazer isso agora? Faça isso e você vai ver que o resultado vai ser paz, tranquilidade, mesmo em meio à guerra e dificuldades que você esteja enfrentando. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. E eu te vejo aqui na próxima vez.